O Bico 04 morreu? Morreu e faz tempo. E neste vídeo eu vou te mostrar porque, na maioria das vezes, o Bico 04 não é a melhor opção para você. E também te mostrar como que você pode colher frutos trocando para bicos mais grossos, sem perder qualidade e ganhando tempo de impressão. Meu nome é Pablo, eu sou especialista em impressão 3D, criador do canal Imprimindo em 3D, da comunidade Imprimindo em 3D, e aqui nesse canal eu te ensino a imprimir peças 3D perfeitas, sem complicações, independente do que você quiser imprimir. Em 2022 eu fiz um vídeo onde eu comecei a defender essa tese de parar de usar o Bico 04 e usar bicos mais grossos, em algum caso específico, exatamente o Bico 06, essa peça que eu fiz com o Bico 06, a gente não perde qualidade e praticamente, se configurar do jeito certo, não perde detalhe. E hoje eu uso o Bico 06 praticamente em todas as minhas impressões, tirando quando eu compro a impressora nova e ainda não troquei o bico, ainda tá o Bico 04. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é a diferença entre detalhe, resolução e qualidade. Muita gente ainda acha que se você troca o bico você perde qualidade. Qual a diferença entre qualidade e detalhe? Qualidade é a peça sair sem marca, é a peça sair sem fiapo, é a peça sair, como eu gosto de falar, pronta, direto da mesa. É aquela peça que você tira da impressora e você não tem que fazer ajuste, não tem que fazer limpeza, não tem que fazer nenhuma correção. Ela tá pronta para você dar, para você presentear, para você decorar, para você vender. Isso é uma peça que tem qualidade. O detalhe está relacionado à resolução. Pensa, uma televisão antiga, você tinha mais pixels, via mais aqueles quadradinhos, ou seja, o nível de detalhe, a resolução era mais baixa. Então, qualidade é uma peça 3D perfeita, detalhe é resolução. Agora que a gente descomplicou esses dois conceitos, vamos avançar aqui. Sempre que a gente troca de bico, a gente tem algumas limitações por conta do diâmetro do bico. Por exemplo, a gente tem uma limitação na vertical, que é a altura de camada, uma limitação na horizontal, que é a largura de extrusão. A largura é um detalhe no plano horizontal. Quando você olha uma peça por cima, por exemplo, você vai ter uma largura de extrusão que vai ficar maior se o seu bico for muito grande, igual aqui na cabeça. Centralizar aqui, seria isso aqui, ó. Isso seria um detalhe no plano horizontal. Agora o detalhe no plano vertical é a altura de camada. Geralmente, na grande maioria dos casos, de forma geral, a gente vai usar de 20 a 80% na altura de camada do diâmetro do bico. Como assim? Se o seu bico é 0,6, você vai usar um mínimo, de forma geral, de altura de camada de 0,12. Então esses são os limites quando a gente faz a troca de bico. Resumindo, plano horizontal, largura de extrusão, plano vertical, altura de camada. Se alguma coisa desse vídeo até agora já descomplicou um pouquinho a impressão 3D, deixa o seu like aqui, começa a me seguir se você ainda não me segue e compartilha esse vídeo com um amigo seu que achar também esse conteúdo interessante. Nos meus testes eu percebi que usar uma altura de camada 0.12 reproduz muito bem os detalhes, então você não tem que usar uma altura de camada muito menor, a não ser que você vai fazer uma peça numa escala muito pequena. Ou seja, a partir daí fica quase imperceptível você ver as camadas na impressão 3D. E com 0.12 você pode usar o Bico 06 que eu usei nessas peças que eu mostrei aqui agora. Isso tudo se tratando de detalhe na vertical. Agora falando de detalhe na horizontal, a gente tem a largura de extrusão. Ela vai limitar o detalhe que você vê por cima da peça. Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo do Batman. Quando você faz o Batman, tem a orelha dele, aquela parte mais pontiaguda, quanto menor o seu bico, mais aquela parte vai parar de mostrar, porque o fatiador ele desconsidera uma largura que é menor que o diâmetro do bico. Mas hoje em dia, na verdade já faz um tempo, a gente tem uma parte do software que chama Arachne Engine. Essa parte faz uma largura de extrusão variável, ou seja, você não tem que ter o bico 0,4 para fazer uma largura de extrusão 0,4. O Arachne ele faz uma largura de extrusão menor que o diâmetro do bico, então ele adapta a impressão à geometria e assim você não perde detalhe também no plano horizontal. E a partir disso, a melhor opção que eu encontrei foi usar o Bico 06. Você consegue usar a altura de camada 0.12, você economiza tempo nas paredes, porque se com o Bico 04 eu faria aqui
3 paredes 0,4 chegaria numa largura de parede total, perímetro total de 1,2, no lugar de 3 vezes 0,4 eu faço 2 vezes 0,6. Então eu diminui o tempo das paredes, somente nas paredes, em 33%, porque eu vou de 3 para 2 paredes. E além disso, você ganha muito tempo no preenchimento, porque a vazão agora é maior. Se antes você entregava uma largura de extrusão de 0,4, agora você entrega uma largura de 0,6. Cada vez que o bico passa, ele deixa mais material. Então, se antes o bico tinha que passar X vezes, agora ele passa menos vezes, porque quando ele passa, ele deixa mais material. A densidade do preenchimento é a mesma, só que o tempo de imprimir o preenchimento cai em 33% também. Agora, para fazer uma comparação rápida, vou pegar a mesma peça, esse Moai, com bico 04, configuração padrão, aqui ele foi 11 horas de impressão. Agora eu vou passar para o bico 06, manter a altura de camada 0,12, manter a primeira camada em 0,2, vamos fatiar e vamos ver a diferença. Aqui a gente manteve nível de detalhe, porque não alterou a altura de camada, só trocou o diâmetro do bico, ou seja, a largura de extrusão, que foi para 8,54, praticamente 9 horas de impressão. Se a gente fizer as contas aqui, 9 por 11, diminuiu 18% o tempo de impressão, manteve detalhe, manteve qualidade, apenas trocando o bico. Agora me conta aqui, qual a sua opinião sobre isso? Você já trocou de bico? Você usa somente o bico 04? Você usa bicos mais grossos? O que você costuma imprimir? E o que você já fez aí que deu certo? Me conta aqui para eu saber.